Salvem amigos curiosos, você sabia que ninguém sabe qual é o real significado dos agroglifos? Mas os círculos nas plantações continuam a chamar a atenção de curiosos nos dias atuais. Eles variam de simples círculos desenhados até padrões extremamente complicados que combinam várias formas geométricas em vastos campos de cereais. Aliás, existem alguns com metros de diâmetro até meio quilômetro. Os chamados agroglifos surgiram pela primeira vez em meados dos anos 70 na Inglaterra e deixaram pessoas curiosas em todo o planeta. A busca por uma explicação para o estranho fenômeno desencadeou a imaginação e surgiram teorias das mais variadas e malucas. Desse modo, alguns atribuem a autoria dos desenhos a discos voadores, novos fenômenos atmosféricos e místicos. Mas, o que se sabe sobre estes círculos nas plantações? Vamos descobrir abaixo. O que são os agroglifos? Um dos mistérios mais emocionantes e enigmáticos do planeta, os agroglifos são círculos simples ou desenhos mais complexos, que aparecem em campos de cultivo, principalmente na Austrália, Inglaterra e mais recentemente no Brasil. Em 1970, grandes círculos misteriosos começaram a aparecer nos campos do Reino Unido. O número e a complexidade dos círculos aumentaram dramaticamente em muito pouco tempo, atingindo um pico nas décadas de 1980 e 1990. A partir de então, círculos cada vez mais elaborados foram produzidos, incluindo aqueles que ilustram equações matemáticas complexas. Relação entre agroglifos e alienígenas. Embora o fenômeno seja pouco mais que uma farsa para muitos, outros apontam para supostas evidências físicas que mostrariam que esses círculos não poderiam ter sido feitos por humanos. Inclusive, o filme Sinais, estrelado por Mel Gibson e Joaquin Phoenix, continuou a alimentar a versão de fenômenos paranormais. Mas as inúmeras teorias que explicavam esses estranhos fenômenos desmoronaram em setembro de 1991, quando dois ingleses decidiram confessar publicamente que era uma simples brincadeira. Doug Bauer e Dave Shorley contaram como usaram uma tábua de madeira para triturar trigo e milho. Também comentaram que buscavam pontos de interesse turístico para ter mais visibilidade. Casos mais famosos. 1. Círculo em Ipuaçu. No dia 4 de outubro de 2022, moradores de Ipuaçu, no oeste de Santa Catarina, encontraram um agroglifo na plantação de trigo. O município fica a 538 quilômetros da capital Florianópolis. O dono da propriedade, Sérgio Girotto, 62 anos, afirmou ao G1 que esta não é a primeira vez que imagens enigmáticas apareceram no terreno dele. A primeira aparição no município ocorreu em 2008 e a partir de então foram mais 3 aparições. A última foi registrada no dia 6 de novembro de 2011 em uma plantação a 3 quilômetros do centro da cidade. Essa é a segunda vez que o desenho aparece na mesma plantação, mas desta vez no lado oposto. A plantação de trigo fica próximo do perímetro urbano da cidade, próximo de um loteamento. 2. Sistema solar sem a Terra. Quando esse agroglifo apareceu em 1995, em Windmill Hill, Reino Unido, alguns pesquisadores temiam que a mensagem pudesse ser a destruição do nosso planeta por alguma causa. 3. DNA lunar. Este majestoso projeto de mais de 210 metros surgiu na cidade de Alton Barnes em 1996. Foi um dos maiores exemplos de conhecimento e força visual dos anos 90 dentro dos incidentes em torno dos círculos nas plantações. Com efeito, suas interpretações não demoraram a aparecer, pois o formato das curvas indicava claramente uma dupla hélice como o nosso DNA é representado. 4. Moinho de vento Winston's Mill. Este moinho de vento, que alude à equação de Euler, um dos discursos matemáticos que demonstra a profunda relação entre as funções trigonométricas e a função exponencial, foi visto durante a noite em Wiltshire perto de Stonehenge, a área mais popular para o aparecimento desses fenômenos. 5. O calendário da Lua. Poucos dias após o aparecimento do Winston's Mill, um diagrama impresso surgiu nos campos de Poirino, na Itália, com a imagem de um calendário lunar de 6 meses, que inclui a codificação de outra famosa equação de Einstein da teoria da relatividade. 6. Simbologia nuclear. Em 1999, em Allington, Wiltshire, Inglaterra, este incrível design com tema nuclear apareceu. Esse padrão tem relação com a iminente inauguração de uma usina nuclear no Irã, que foi adiada por mais de 11 anos. Além disso, também foi visto como um alerta à comunidade internacional sobre os usos que são dados a esse tipo de energia. Curiosidades sobre agroglifos. Em geral, as primeiras formações, de 1970 a 2000, eram figuras geométricas simples. 2.
Os círculos nas plantações mais recentes, os que apareceram depois do 2000, são definitivamente mais complexos e parecem ter inspiração em desenhos fractais. 3. As figuras gradualmente se tornaram cada vez mais criativas, pois muitos círculos nas plantações têm detalhes finamente desenvolvidos com simetrias intrincadas, com variações em diferentes escalas de tamanho. 4. Às vezes até ilustrações com personagens de quadrinhos aparecem, claramente de natureza humana. Em 2016, um agroglifo apareceu em Wiltz, perto de Stonehenge. Ele apareceu em um campo de aveia ainda verde e representa uma espécie de estrela de 7 pontas contendo 7 diamantes menores dentro. 5. Por fim, Doug Bauer, Dave Shorley e John Lundberg começaram essa moda nas plantações na Inglaterra nos anos 80 e até receberam o prêmio Ig Nobel em 1992 pela criação de sua farsa. Gostou? Inscreva-se no canal Curiosidades Incríveis e até a próxima!